Fala, nono ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu sou o professor Jefferson Vinco de Geografia e eu tô aqui mais uma vez para a gente continuar a comentar o material de complementação, para você continuar a sua rotina de estudo. E tem umas atividades bem legais hoje, também bem rápidas, a gente consegue entender. Lembra que o mês de agosto a gente começou a falar sobre o Tom Jobim, as suas músicas e a importância delas? Nessa semana, a geografia já começa na página 6 e já te tem um texto ali apresentando duas músicas do Tom Jobim, a música Wave e a música Chega de Saudade. Você pode depois parar para escutar essas músicas. Na primeira música tem uma frase que ficou muito famosa, que ele repete muitas vezes, que é impossível ser feliz sozinho. E aí a atividade dessa semana fala um pouco sobre isso. Sobre como o amor, não só o amor de casal, não só o amor que gera um casamento entre homem e mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens, mas o amor em todas as relações sociais, o amor na nossa relação com o espaço, o amor na nossa relação com a natureza, o amor na nossa relação de amizade, E aí lá no final da página tem um mapa mundial do amor, que é através de uma pesquisa da Gallup. 136 países foram entrevistados, avaliando a pergunta dizia como essas pessoas sentiam o amor, em qual porcentagem elas sentiam o amor. Aí você percebe que nas tonalidades mais escuras, mais vermelhas, são países que sentem mais essa sensação do amor, se sentem mais amadas em muitos casos. E onde a tonalidade é mais azul, vai ficando mais clara e mais azul, os países onde eu não tenho uma percepção tão grande do amor. Eu não me sinto tão amado em muitas relações. Beleza? Então, entendendo e interpretando esse mapa, tem até um QR Code ali na página 6, que você pode até abrir esse mapa no seu computador. Diz assim, observando no número 1. Após ler o mapa, com suas palavras, diga como estão os continentes europeu e asiático, que são os dois continentes que nós estamos comentando aqui na aula, não é mesmo? Avalie aí o continente europeu. Qual a tonalidade mais se destaca no continente europeu? E no continente asiático? Quais países aí na Europa e na Ásia você acha que menos percebem o amor, se sentem amados? E qual país mais se sente amado? Esse mapa ele só apresenta a tonalidade, ele não apresenta o nome dos países. Então você tem que ir lá buscar um outro mapa do nome dos países para dar uma olhada nisso. E aí uma dica, procura esses países na Europa e na Ásia. Qual que sente mais amor, qual que sente menos amor. Seria bem legal para ver se você entendeu legal o nome dos países aí. E a dimensão dos continentes. Beleza? Na página 7, logo depois, tem um mapa da Europa, para nós relembrarmos o continente europeu, e lermos os mapas. É um mapa da Europa com várias tonalidades. Só que apresenta aí, nessas tonalidades, casamentos mistos. Quantos nesses países da Europa é comum esses europeus se casarem com outras nacionalidades? E aí você percebe que quanto mais escuro, quanto mais roxo, maior a presença de casamentos mistos entre nacionalidades diferentes. Quanto mais claro, mais para o azul, quanto mais o azul escuro, menos os casamentos mistos. E aí nesse texto que está aí sobre casamentos mistos, você consegue observar os países. Ele te fala aí que os países com a maior porcentagem de casamentos mistos, ou seja, de nacionalidades diferentes, são Suíça e Luxemburgo, e os que têm menor proporção de casamentos mistos são Polônia, Hungria, Turquia, Albânia e Croácia. Seria legal você identificar onde estão esses países. Onde está a Albânia, onde está a Croácia, onde está a Hungria, onde está Luxemburgo, na Europa ali dos países nórdicos, quais que têm o maior destaque, Percebe isso? Lembra desses nomes dessas partes da Europa? E aí tem uma investigação aí, ó. Observando o mapa, faça o que se pede.
Número 1. No mapa, localize, mesmo que mentalmente, dois dos países que, de acordo com o mapa e o texto, apresentam percentuais elevados de casamento. Quais são os dois países com percentuais elevados de casamento? Localize ele aí no mapa. Qualquer coisa, pede ajuda para o tio Google aí, para o pai Google, abrindo um outro mapa para saber onde está a localização. No mapa, aí número 2. Identifique em que faixa percentual estão Portugal e Espanha. Né? Em que faixa, em qual grau de casamentos mistos estão Portugal e Espanha? Você tem que lembrar onde está Portugal, onde está Espanha, qual a cor, né? Tem uma grande concentração de casamentos mistos, né? Ou não? Está mais para o roxo, está mais para cores mais quentes ou para cores mais frias, né? Você consegue então fazer isso. E é isso. Ou clicando no podcast do começo da página, tem um link lá de podcast, você consegue ouvir os comentários dessa aula, dessa atividade. Você pode clicar lá com o mouse, você vai ser mandado para um podcast, para um áudio, você consegue ouvir um áudio dessa atividade. E aí você vai relembrando um pouquinho de Ásia, um pouquinho de país, e pergunta a você aí, qual é, igual a primeira atividade, qual é o percentual de amor que você sente? Você sente muito amor nas suas relações de amizade, pai, mãe, tio, ou sente menos? Pensa nisso. E sobre os casamentos mistos, esses países, Hungria, Turquia, Albânia, são países com xenofobia muito elevada, ou seja, países que têm grande aversão a estrangeiros, que o preconceito aumenta. Tudo dá para se pensar. A quantidade de casamentos mistos de outras nacionalidades, se não tem tanto, significa que o país é um país mais xenófobo, né, com uma aversão maior a estrangeiros. A gente vai investigando essas informações. E por hoje é isso. Continuem, mantenham seus estudos, se mantenham seguros. Tchau, tchau.